Que a paz do Senhor esteja contigo, com toda a sua família. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Efésios. Nós estamos já quase no fim da carta, né? Estamos no capítulo 6 e hoje nós vamos estudar os versículos 14, 15, 16 e 17. Hoje nós vamos ver os elementos da armadura de Deus. Paulo, no versículo 13, que nós estudamos no vídeo anterior, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então hoje nós vamos estudar quais são esses elementos, né? O que é essa armadura, o que compõe esta armadura de Deus que tanto Paulo ele reforça, né? Lá no versículo 11 também ele diz, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. O versículo 13, que eu já disse, ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Então, essa armadura ela tem alguns elementos e nós vamos estar vendo esses elementos aqui nesse vídeo. Então vamos lá. O versículo 14, nós temos dois elementos da armadura de Deus. Paulo diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui o cinto da verdade, né? O cinturão da verdade. O cinturão, Almeida Corrigida, né? Ela traz o termo lombo, né? Mas na verdade é a cintura. Então é aquele cinto que era colocado na cintura para segurar a vestimenta do soldado, vamos dizer assim, né? E aquele cinto, ele era envolvido no soldado. Então Paulo diz assim, né? Cingi-vos, ou seja, envolvei-vos com a verdade, com o cinto da verdade. Então isso aqui nos traz uma profundidade muito grande, né? Nós não vamos estudar minuciosamente cada elemento desse, né? Porque senão o vídeo fica muito grande e esse não é o propósito aqui, é dar uma visão geral de cada elemento. Mas se nós formos estudar minuciosamente cada elemento desse, nós vemos que a verdade, o cinto, o soldado teria que ser envolvido, o soldado cristão, né, vamos dizer assim, deveria ser envolvido com a verdade. Isso mostra, né, a verdade de Cristo, que é a palavra de Deus, né, o próprio Cristo, que é a verdade, e também a verdade do crente. Né? Ele deve andar em verdade, andar em sinceridade, né? Porque isso faz parte da armadura dele. Quando o crente anda em sinceridade, né, ele está andando armado, porque o inimigo, ele quer pegar o crente, né, de uma linguagem bem popular, ele quer pegar o crente em alguma falha, né, em alguma mentira, em alguma falsidade. Então, quando o cristão, o soldado de Cristo, se envolve com o cinto da verdade, ele está protegido das acusações de Satanás. Temos aí também, ainda no versículo 14, a couraça da justiça, né, que era colocada sobre o tórax, vamos dizer assim, do soldado, né, sobre o tórax do soldado e protegia a parte da frente, né, para que nada atingisse o peitoral do soldado. Então aqui nós temos também, se a gente for olhar os dois lados, como nós fizemos no cinto da verdade, nós temos a justiça de Cristo, né, que Romanos 5:1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, tende paz com Deus. Então, a justiça de Cristo protege o nosso coração das acusações de Satanás. Né? A couraça ficava no peitoral do soldado. Então, a couraça da justiça, que também revestia o corpo, né? Era como se a justiça de Cristo, né, envolvesse a nossa vida e por ela nós somos protegidos das acusações de Satanás. Quando o inimigo vem nos acusar de alguma coisa,
nós podemos estar firmados na justiça de Cristo, porque ninguém é salvo por justiça própria. Nós somos salvos pela justiça de Cristo. Isso é muito importante, né? Então nós vimos aí, no versículo 14, dois elementos: o cinto da verdade, né? E a couraça da justiça, que não pode faltar de forma alguma no soldado de Cristo. Nós temos também aí no versículo 15, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os pés fala de firmeza, né? Os elementos do corpo que são usados para andar, né? Para o soldado ter destreza, para correr, né? Para andar. Então aqui Paulo diz que calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Isso fala que o soldado cristão ele precisa estar firmado no evangelho, né? Firmado na preparação do evangelho, na pregação do evangelho, firmado nas verdades do evangelho, né? Porque se o soldado não estiver firme no evangelho, na palavra de Deus, no evangelho de Cristo, né? Ele não tem como lutar. Nós vimos lá no versículo 12 contra quem o soldado de Cristo luta. Então, se ele não estiver os pés bem firmes no evangelho, se ele estiver vacilando, né? Por isso que Paulo usa aqui algumas vezes a palavra firme, né? Lá no versículo 11 ele diz para que possais estar firmes, né? Depois ele usa, né, também aqui no versículo de número 11, né, ele diz, né, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, né? Aí ele vai falar sobre a luta, né, no versículo 12. No versículo 13 ele volta a dizer, né, para que resistais no dia mau, havendo tudo, ficai firmes. Então ele faz questão de usar, né, a palavra firme. Então os pés calçados na preparação do evangelho fala dessa firmeza que o soldado precisa ter no evangelho, né? A firmeza que ele precisa ter para lutar, porque se o soldado não tiver os pés firmes, não tem como ele lutar, não tem como ele ter firmeza, não tem como ele correr, não tem como ele se manter de pé. Então, o fundamento do evangelho é muito importante para a vida do soldado de Cristo, né? Aí o versículo 16, ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, para o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós temos aqui um outro escudo, né? Nas guerras haviam pelo menos dois escudos, né? Havia o escudo que o soldado empunhava, um escudo menor, quando ele estava na luta corpo a corpo, né? E tinha um escudeiro que ia na frente do soldado com um escudo maior, né? Um escudo que cobria todo o corpo. O escudo aqui, a tudo que indica, era o escudo menor, né? Que o soldado empunhava num braço e a espada ele empunhava no outro braço. Então esse escudo ele servia para se proteger dos ataques do inimigo. E aqui Paulo, né, falando, ele diz que esse escudo na vida do cristão, no soldado cristão, é a fé, né? Para que ela possa apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Os dardos inflamados eram aquelas flechas, né, com fogo na ponta que o soldado inimigo lançava para incendiar o acampamento, né, do seu inimigo e tal. Então quando ele lançava aquele dardo inflamado, o soldado se protegia com o escudo. Então aqui nós temos a fé. João, ele fala um versículo muito importante em uma das suas epístolas, ele diz assim: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então se o soldado quer vencer a batalha, ele precisa do escudo, ele precisa de todos, né? Mas aqui, especialmente agora, estamos falando do escudo da fé. Então ele precisa ter esse escudo da fé para se proteger,
né, para se proteger dos dardos inflamados do maligno, né? O inimigo atua, né? Muitas vezes ele quer atuar na nossa mente, né? Então aquele dardo é lançado na nossa mente e com ideias, né, que não agradam a Deus, com pensamentos que não agradam a Deus. Então o escudo da fé serve para proteger, né, o soldado. E nós vamos ver aqui mais dois elementos, os dois últimos, né, no versículo 17, que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos aqui o capacete da salvação, né? Era um outro elemento da armadura do soldado, né? O capacete da salvação. A salvação em Cristo protege, o capacete, a cabeça, a mente, né? Protege a nossa mente das ideologias mundanas, né? Então aquele que é salvo realmente, ele tem essa proteção. Nós estamos vivendo em um mundo onde tem surgido muitas ideologias humanas e demoníacas, né? Humanas e demoníacas, tentando mudar a mente do cristão, né? Tentando fazer com que o cristão se acomode às ideologias do mundo, às ideologias de Satanás. Porém, o capacete da salvação nos garante a proteção da nossa mente quando nós formos pressionados, né? Porque a igreja, de certa forma, ela é pressionada pelo pecado, porque o diabo quer que a igreja ceda, né, às tensões ideológicas, né, às ideias mundanas, ao modo de ser mundano. Porém, aquele que é salvo, ele tem o capacete da salvação para se proteger desse mal. E também nós temos aqui agora a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Esse livro, a palavra de Deus, como diziam os antigos, né? O livro da capa preta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a arma de ataque, né? Nós vimos aqui o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados, né, na preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, e agora nós temos a arma de ataque, que é a palavra de Deus. Ela é a arma de ataque. As outras armas são armas de defesa, né? E a palavra de Deus, ela tanto é arma de defesa como de ataque. O soldado se defendia com a espada, mas também atacava. Isso aqui traz uma grande lição para todo crente, mas em especial para quem ensina e para quem prega a palavra de Deus. Nós precisamos, muitas vezes a igreja, ela fica na defensiva, né? Ela fica na defensiva, mas nós temos que também atacar dentro da Escritura, usando a espada do Espírito. Então nós vimos aqui os elementos, né? E o último dele é a espada do Espírito, que está à sua disposição para lutar contra as hostes espirituais da mão. Não é para lutar contra as pessoas, não. O versículo 12 diz que a nossa luta não é contra a carne. Então você tem aí esses elementos à sua disposição. Então, se você ainda não tomou posse da armadura de Deus, aproveite, né? Aproveite que você aprendeu hoje quais são os elementos da armadura de Deus e tome-os para que você seja um soldado de Cristo. Amém? Se você gostou desta mensagem, você possa deixar o seu like aí no final, né? O seu joinha, isso nos ajuda bastante. Se você não é inscrito em nosso canal, junte-se a nós, nosso canal Análise Bíblica. Nós estudamos a Bíblia minuciosamente. Faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, que isso nos ajuda muito. Que Deus te abençoe e até a próxima.